Aqui, tantos filhos, né? Gente que eu nem conheço ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, há um ditado popular aí, né? Uma frase que fala: coração de mãe sempre cabe mais um, né, pastor? É uma coisa, e é verdade isso, né? A mãe tem um coração gigante, um coração espaçoso, um coração, sempre há um espaço para alguém na mesa, sempre, eu lembro quando era jovem, quando era criança, tinha meus colegas da minha mãe: não, chama aqui, a gente faz comida, faz não sei o quê. Ela sempre fazia um lanchinho para mim, fazia um lanchinho para toda a turma do futebol, né? E sempre tem um coração generoso. Coração de mãe sempre cabe mais um. Imagine o coração de Deus. Se o coração da mãe cabe, e do pai também, né? Mas se o coração da mãe, a gente tem que puxar para o nosso lado também, né, Samuel? Né? A gente está em minoria aqui, mas, né, Danilo? Patrick também, né? Mas imagine o coração de Deus. O coração de Deus, o amor de Deus, a sua perfeição, porque nós, como imperfeitos e falhos, eu como homem imperfeito, como um pai imperfeito, e aqui mulheres que são mulheres imperfeitas e mães imperfeitas, nós temos um amor que não conseguimos dimensionar. Nós daremos tudo, nós damos a nossa vida, nós se doamos, nós tiramos dinheiro de onde não tem, nós passamos a madrugada, fazemos de tudo, todo esforço, movemos literalmente, a gente carrega um carro, mas pelos nossos filhos. Imagina o amor de Deus, imagina o coração do Pai, que é perfeito. Se nós somos imperfeitos, nosso Deus que é perfeito, o seu amor, e Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Esse foi o maior presente, esse é a maior manifestação e a maior declaração de amor, porque há uma verdade, amados, que nada nos separa do amor de Deus. Há uma bênção, amados, é uma alegria, as mamães, as tantas mamães, é uma bênção que só vem da parte de Deus. Ser mãe, o amamentar, o cuidar, o ensinar, o corrigir, ser mãe de meninas, ser mãe de meninos, ser mãe 2 vezes, as vovós. Quem é vovó que levanta a mão? Amém, tem bastante vovó, graças a Deus, que é mãe 2 vezes, né? Só que essa mamãe falam que brinca, né? Que estraga, né? Tem esse ditado popular aí, brinca, né? Graças a minha sogra, ela nos ajuda muito, né? E é uma mãe para mim também. Eu sei que todas as vovós aqui ajudam bastante. Só não dá chocolate e bala, tá? Que nos atrapalha um pouco. Então, amados, há uma bênção. Ser mãe é algo só que vem da parte de Deus. O gerar a vida, o cuidar, o abençoar, o amamentar, isso só é uma bênção que vem da parte de Deus, amados. Salmo 127. O texto base é Isaías, mas eu quero ler aqui, Salmo 127, fique comigo aqui, verso 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ele quem? Deus. Talvez você, amados, aqui, as tantas jornadas, o Brasil e o mundo, aí não sei como que foi. Talvez você na sua mente, talvez você fale: será que eu fui natural? Será que eu fui desejado? Eu não sei como foi a sua história, mas aquilo que vem é da parte de Deus, porque os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. O Senhor dá. O nosso Deus, Ele dá. É uma bênção, amados. Filhos são uma bênção. Só não pinte a parede, por favor. Mas filhos são uma bênção, amados. É algo maravilhoso, vem da parte de Deus. Não isso, eu sou um filho, porque é aquilo que Paulo fala também, lá, fala em Gálatas sobre isso. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, todas as coisas se passaram e tudo se fez novo, você é uma nova criatura, então nenhuma condenação há. Amados, grave isso, amados, tatua isso no teu peito, no seu coração, grave isso com todo finco no seu coração. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não existe maldição. Talvez, Tiago, não, mas maldição hereditária, isso, aquilo, porque o meu tataravô era não sei o que, não, amados, no momento que você está em Cristo, que você tem uma fé em Jesus Cristo, que você se arrependeu dos seus pecados, talvez dos pecados dos seus antepassados. Talvez o meu avô vivia alcoólatra, infelizmente. Eu não tenho
pavor. Eu nunca bebi, não vejo graça nisso, e é caro também. E fora que a Bíblia abomina também. Então, se arrepender dos pecados. Então, não há maldição e condenação sobre ninguém. No momento que você tem a fé em Cristo Jesus, que você tem a fé nele, uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, de comunhão com a palavra de Deus. Então não há, eu sou um filho, eu sou uma filha amaldiçoada, eu sou um filho amaldiçoado, tem algo sobre mim, eu não fui desejado, ou não sei o quê. Não, amados, os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Uma bênção, amados, é algo que, ser mãe, amados, ser mãe é algo maravilhoso. A inteligência artificial não pode fazer isso, a tecnologia não pode fazer isso, a política, os movimentos políticos, é algo que só vem da parte de Deus. A família é um projeto de Deus. E eu quero te convidar, abra lá em Isaías 49, verso 15, esse é o nosso texto base. Isaías 49, verso 15. Coração de mãe sempre cabe mais um. Imagina o coração de Deus. Isaías 49, verso 15, diz assim, amados: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Amados, aqui é uma palavra que o profeta Isaías falando algo da parte de Deus, que o Senhor jamais vai esquecer os seus filhos, o Senhor jamais vai esquecer a sua família, a sua igreja, o Israel de Deus, o Senhor jamais vai esquecer. Nós reconhecemos que a mulher, a mãe, ela tem algo diferente mesmo, né? Falam que tem um sexto sentido por aí, ela tem algo que não dá para explicar, é uma bênção, é algo de Deus. Tem hora que eu não estou bem, minha mãe me liga: Tiago, você está bem? Você não está bem? Você está se alimentando? Pega o agasalho. Até hoje ela fala, né? Eu sei que ela vai falar daqui a pouco isso, e ainda bem que ela fala. A mãe tem algo de Deus, algo que ela se conecta, ela pensa, ela se preocupa, ela acorda, é algo que não dá para explicar, a ciência não explica, ninguém explica, nem nada místico, que não explica nada também, tenta explicar e não consegue explicar, porque é algo que vem da parte de Deus, a conexão. Quando um bebê, ele nasce, uma criança nasce ali, é natural do bebê, a ciência explica que o bebê ele já vai buscando ali os seios para amamentar, ele já vai buscando ali, e no momento tem um termo físico aqui, eles falam, eu esqueci o nome, quando o bebê ele vai sugar para pegar o leite, parece que tem algo que fosse algo que segura, um tipo de bloqueio, quando o bebê ele começa a sugar e puxar ali, porque é algo natural, tem um nome, não tem, amor? A Elis falou outro nome, eu estava aqui agora há pouco, eu esqueci. Tem algo ali que bloqueia, mas quando o bebê ele começa a sugar ali, ele começa a puxar ali, a primeira amamentação, vem o leite, porque é algo da biologia, é algo da natureza, amados. O filho ansiando pelo alimento, pelo leite, que a gente sabe que é o alimento mais completo e mais perfeito da história, é o mais completo, porque é algo da natureza, é bênção. Há uma bênção de Deus, as mães e as famílias. Há essa conexão, sexto sentido, é algo de Deus, mas ainda assim, nós somos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos. Mães, aqui tantos elogios, mães heroínas, mães 2 vezes, pais, avós, guerreiras, mães solos, viúvas, mães e pais, como a minha mãe, que fez jornada dupla, mãe e pai ao mesmo tempo, são guerreiras, são heroínas, mas ainda assim, vocês são imperfeitas. Eu e você, todos nós ao longo da história, nós somos imperfeitos, somos falhos, e isso vem por causa do pecado, amados, por causa da queda, por causa da mãe da humanidade, que era Eva, inclusive o nome dela, a mãe de toda a humanidade, por causa de Adão, mas ela não ajudou muito, mas por causa da queda e por causa do pecado, afetou toda a história humana. Nós somos imperfeitos e somos falhos, mas a graça de Deus e o amor dele é perfeito. Nós vemos histórias e notícias de mães que não podemos julgá-la ou culpá-la. Quando eu vejo as pessoas julgando, culpando, eu não consigo compreender isso, amados, porque a dor é terrível, que a gente não consegue imaginar. Mas mães ou familiares que esqueceram os filhos num carro, vocês já viram isso? Já viram isso? Você acha que ela esqueceu proposital?
Foi a rotina ali, aconteceu, infelizmente. Tiago, não tem como acontecer. Como? A pessoa esqueceu, vai lá no mercado, vai comprar pão. Como? Amados, nós não podemos julgar. Porque a dor para ela deve ser uma dor terrível, de situações que até são trágicas. Minha mãe contou de uma colega dela, que ela abriu o portão do carro, não viu o filho brincando e ela entrou de ré. E o filho perdeu as pernas. Imagina a dor para essa mãe, uma criancinha de 4 anos, ela dando ré, o filho brincando, ela não percebeu ali. E, infelizmente, pegou o joelhinho do filho. Ela conhece essa mãe, falou que a mãe até hoje vai num psicólogo, etc., isso há muito tempo. Todos nós somos falhos, amados, mas, embora alguns possam esquecer, alguns possam, pais e mães podem esquecer das promessas dos filhos. Eu vou te amar, eu vou cuidar, esteja sempre aqui comigo, tenha o colo da mãe. Talvez você não tenha mais o colo da sua mãe, talvez esteja só nas memórias, talvez as suas mães, as nossas mães, alguém fez promessas a você, e talvez você tenha algum pouquinho de tristeza, um pouquinho mais aquela promessa. Eu contava tanto com aquela promessa, eu contava tanto com aquelas palavras, eu contava tanto com aquele colo, eu contava tanto com aquele ombro no momento mais difícil da minha vida, e minha mãe não estava mais, a minha mãe falhou, a minha mãe talvez não cumpriu a palavra dela, a minha mãe seguiu caminhos pela vida, não sei, mas confie em algo, porque o Senhor jamais vai esquecer de você, o Senhor jamais vai esquecer dos seus filhos. Eu não me esquecerei de vocês, porque esse é o amor de Deus, o amor dele é perfeito, e o amor dele nos envolve, amados, como diz a palavra aqui, como uma galinha, um passarinho que envolve os pintinhos, amados. O amor de Deus, ele nos envolve, o calor do Senhor nos envolve e nos aquece, e isto é maravilhoso, amados. No capítulo 49, verso 13, gritem de alegria, ó céus, alegrem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Verso 10, não terão fome, nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e vai conduzir às fontes de água. Esse é o nosso Deus. Talvez o nosso coração esteja como um deserto, talvez esteja com fome, talvez esteja com sede, mas Ele é o sol da justiça, Ele é a nuvem, amados, que manda chuva em corações talvez secos, com um coração talvez árido, seco. A chuva do Senhor, a bênção dEle vem sobre o seu povo. Por isso que é necessário clamarmos ao Senhor, amados. O Senhor jamais se esquece dos seus. Um pai pode esquecer, e os pais falham muito, infelizmente. Não dá nem para pôr na balança. As mulheres, as mães, eventualmente podem esquecer, mas o Senhor jamais se esquece. Algo que só as mamães sabem disso, mas o processo do parto, a dor do parto, próprio Jesus ele fala sobre isso, fala num contexto de perseguição. João 16, versos 21, ouça aqui comigo, Jesus falando, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho, seu bebê. Jesus ele fala ali no capítulo 16, num contexto de perseguição, a perseguição, a luta, a mamãe ali nos 9 meses, todo o processo, às vezes um pouco do enjoo, mas ela sabe que está chegando o grande momento, está chegando o grande dia, quando ela vai dar à luz, seja mesmo para cesárea, que é difícil, mas para o parto normal, que é certamente muito mais difícil, aquele momento é tenso. As mamães aqui, você certamente tem na memória daquele momento ali de cada filho, filha, nascendo ali, do processo, da expectativa, do anseio, da esperança daquele momento, mas você sabe que aquele momento é passageiro, porque logo virá um tempo de alegria, um tempo de você pegar o seu filho, a sua filha nos braços, amamentar, cuidar, ensinar a andar, ensinar os valores, isso é algo maravilhoso. Aquele período da dor, da aflição é passageiro e momentâneo. Assim são as lutas, assim são as angústias, assim é esse mundo, amados, que tudo que nós temos passado é momentâneo. Confie no Senhor, amados, porque nós estaremos um grande dia no Senhor, na presença deles, amados. A bênção da família, a bênção de ser mãe. Nós vemos tantas mães na palavra de Deus, a mãe de Moisés, a mãe de Samuel, a mãe de Abel e Caim, a mãe de Jesus,
a mãe, creio, mais importante da Bíblia, uma mulher comum, mas uma mulher abençoada, mas que estava gerando aquilo que era a bênção e a promessa do Senhor. Assim como nós vemos avós abençoadas. Alguém quer falar que alguma avó na Bíblia abençoada? Eunice, avó de Timóteo. Paulo, ele fala sobre a avó de Timóteo, que ele aprendeu com a avó de Jacó, Sara, tantas mães e avós, mulheres abençoadas. Família é um projeto de Deus. Como nós temos aqui, como na igreja, um slogan, famílias saudáveis, igreja saudável. Você possa falar como Josué fala em 24:5, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo e Silas, lá em Atos 16, eles estavam presos, e de repente veio o socorro de Deus, de repente veio o livramento de Deus, e eles estavam livres. E o carcereiro, ali no Império Romano, quando um preso, ele saía, amados, ali era condenação para ele e para a sua família. Então ali, se o tio Ed, ele era o carcereiro, e se ele deixasse ali, ele dormisse no ponto, e deixasse ali os prisioneiros saírem, havia um julgamento não só para ele, mas para toda a família. Por isso que o carcereiro, ele estava aflito, ele perguntou, o que farei para ser salvo? O que eu farei para ser salvo? Porque ele sabia que, ele viu o que era o agir de Deus, ele viu o milagre de Deus, ele viu Paulo e Silas da forma que saiu, é de Deus isso, ele não podia impedir. Ele viu que eles estavam livres, ele viu a mão de Deus, mas ele pergunta, Paulo, o que eu farei para ser salvo? Talvez a sua alma pergunte hoje, o que eu farei para ser salvo? E não há nada que possamos fazer, não é a palavra da mãe, não é a palavra do pai, não são talvez as bênçãos da mãe e do pai, é bênção, mas também não são talvez as palavras que porventura talvez você escutou. Palavras de peso, palavras de julgamento, palavras de condenação sobre você, talvez na tua infância, não sei, não é isso, amados, não é sobre o que você faz, mas é sobre a graça de Deus, o amor de Deus, o amor dele, a perfeição deles, amados, porque Paulo lhe responde, creia no Senhor Jesus, e será salvos você e a sua casa, você e a sua família. Então basta, amado, em tempos difíceis, em tempos de aflição, em tempos que as pessoas estão cheias de pergunta, creia no Senhor Jesus Cristo, confie no Senhor plenamente, creia no Senhor, amados, é isso que nós devemos fazer, crer, perdoar, amar, se doar, confie no Senhor, amados. Tantas mulheres confiaram no Senhor, Sara, estéril, Ana, estéril, a mãe de Moisés, num período de perseguição, estavam todas as crianças, todos os bebês ali, o império egípcio matando ali, porque sabia que estava crescendo os hebreus, e ela coloca o filho Moisés, Joquebede significa, Jeová é a minha glória, e ela pega o seu filho, coloca num cesto e coloca às margens do rio Nilo, amados. Quantas mulheres estão enviando seus filhos, estão confiando seus filhos, enviando, confie no Senhor, amados. É necessário crermos, é necessário confiarmos, ore, abençoe e confie no Senhor. Por isso que nós chamamos a igreja, venha à frente, dobre seus joelhos, faça a sua parte, e o Senhor, Ele sempre faz a parte dEle, Ele sempre faz a parte dEle, amados. O que nós devemos fazer é amar, é confiar, é perdoar. Como é que eu quero ganhar um familiar, um parente, se eu não perdoo? Se eu aqui na igreja eu sou uma pessoa e na casa eu sou outra, eu sou chato, eu sou intransigente, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa que não perdoo, se eu dou mau testemunho, amados, devemos amar, devemos perdoar. Há uma lição, amados, que eu quero ler aqui, eu quero te convidar, abra lá em Colossenses 3, verso 20 e 21. Há uma lição de casa aqui para os filhos, e há uma lição de casa aqui para as mamães e os papais. A gente vai dar as mãos junto, a gente está junto aí, sempre junto. Mas olha o que diz a palavra de Deus, Colossenses 3, verso 20 e 21. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Tem alguma outra versão, não irritem seus filhos, né? Tem uma outra versão também, nesse verso 21. Amados, há uma bênção, honra o teu pai e tua mãe. Se você tem a oportunidade,
a possibilidade, em todo momento, honra o teu pai e tua mãe. Mas Tiago não é um bom pai, Tiago não é uma boa mãe, Tiago é uma mãe que não colabora, é um pai que não colabora, foi só biológico, não é um pai presente, não é uma mãe presente. Há uma bênção, há algo da parte de Deus. Honra o teu pai e tua mãe. Coloque isso diante de Deus. Senhor, cura a minha alma. Se há feridas, se há palavras, se há lembranças, se há dores, se há ausências, se só foi um pai presente, um pai biológico, não foi um pai presente, amados. Talvez tem pai que está todo dia, mas está longe. Eu não sei a tua história, a sua jornada, mas coloque isso diante de Deus. Fala, Senhor, cura a minha alma. E há uma bênção, honra o teu pai e tua mãe. E aos papais e mamães aqui, há uma palavra da parte de Deus para nós. Não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Às vezes a gente é um pai muito chato, às vezes a gente pega no pé, a gente tem que ter sabedoria, amados. Peça sabedoria ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor. Há essas tarefas para nós, amados, aos pais e aos filhos. E eu estou aqui caminhando para o final, e ontem, pensando na mensagem, no esboço, aqui na palavra, o Senhor me colocou algo no coração, amados, para compartilhar com a igreja. Fazer uma pergunta aqui, pode talvez dar um nó um pouquinho, mas vá com esse nó na cabeça aqui. Nós reconheceremos nossas famílias no céu? Nós reconheceremos os nossos familiares no céu? Já pensou se você procurar o teu parente e não encontrar no céu? Porque nós vamos reconhecer. Mas já pensou, porque nós vamos reconhecer homens, mulheres, profetas, está na Bíblia aqui. Mas já pensou se você procurar um parente teu, um familiar teu, e você não encontrar no céu? Muitos aqui, a gente vai fechar a igreja daqui a alguns minutos, estarão em casa, estarão com seus familiares, estarão numa mesa, vão passar um tempo em família, e faça isso, nem olhe o relógio, faça isso. Mas imagina no céu, na eternidade, você procurar um familiar, um parente, um amigo, e não encontrar, e saber que não vai ter um outro encontro, não vai ter um outro dia de família, dia dos pais, da mãe, não importa. Que você, não, mas está ali, aqui, vamos continuar procurando, você chamar uma turma, vamos chamar meu PG, minha família, vamos chamar a família Barreto, que é o meu caso, procurar, porque não estarão escondidos, ou não, mas amanhã não encontraremos, porque se não encontramos hoje, não encontraremos amanhã. Já pensou se te procurarem no céu e não te encontrarem? Já pensou se amigos, familiares, as pessoas te procurarem no céu e não te encontrarem? Não haverá outra oportunidade, não haverá outro encontro, almoço, aniversário. É tempo, amados. É tempo. O Senhor me ministrou isso no coração. E depois você lê com calma 1 Coríntios capítulo 15, Tessalonicenses também, 1 Tessalonicenses capítulo 4, Mateus também, capítulo 24, ele fala sobre a questão da eternidade. Lê e depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso, amados. Mas é necessário, em tempos de família, em tempos da igreja, amados, a gente não estarmos nas paredes, mas falarmos do amor de Deus. Domingo passado, a igreja que se mobilizou, homens e mulheres foram às ruas e também estavam aqui orando, intercedendo, amado, anunciando o amor do Senhor. O coração da mãe, sempre cabe mais um, mas o coração do Pai, o coração de Deus, Ele é perfeito, a sua graça é perfeita, e Ele sim, sempre cabe mais um, sempre cabe na mesa. Nada nos separa do amor de Deus. John Wesley fala que o Espírito Santo nos leva a darmos as mãos, amados. Não pela nossa carne, porque as pessoas hoje dão as mãos, pastora Ângela, Mariana, Luan, as pessoas hoje dão as mãos e falam assim, estamos juntos, mas na história elas estão fazendo briga de braço. Elas estão dando as mãos, mas por trás estão fazendo acordos, estão fazendo armadilhas, estão fazendo acordos, estamos juntos, estamos em paz, mas nos bastidores estão tramando guerras, amados. O Espírito Santo nos leva a darmos as mãos.
Não pela nossa carne, não pelo nosso brilho, não pela nossa força, mas em Cristo, amados. O Espírito Santo sempre vai nos levarmos a darmos as mãos, orarmos e abençoarmos nossa família, abençoarmos nossos filhos. Portanto, amados, volte-se para Deus, ainda há tempo. Volte-se para Deus, porque talvez os nossos familiares falharam. A história humana é uma história de pessoas imperfeitas, dando o máximo. Heróis, heroínas, guerreiros, tantas pessoas dando o máximo, mas todos nós somos imperfeitos. Mas o amor do Senhor, Ele é perfeito. E nós estaremos num grande dia na eternidade. E não vai ter, não, mas deixa para amanhã, deixa para a semana que vem. Como a parábola ali do rico e Lázaro. O rico falou assim, deixa eu falar para os meus parentes. E não havia mais tempo. Ele perdeu a oportunidade para avisar os parentes deles, para se consertar diante de Deus. Mas Lázaro e sua família estavam lá no seio de Abraão. Estavam na eternidade. Então o Senhor, Ele chama a sua igreja, volte-se para Deus, se conserte-se, para que você, na eternidade, as pessoas não venham a mim ou a você procurar e não encontrar. Ainda há tempo que você estará com a sua família em alguns minutos, de falar do amor de Deus, de amar, de perdoar, de se reconciliar, de curar, de falar, Deus, vamos, meu irmão, meu parente, vamos tirar tudo isso, ficou para trás, eu te amo, eu te perdoo, eu errei, eu falhei, me perdoa, foi da minha parte, eu te amo. É tempo, amados, de promovermos a unidade no Senhor. Volte-se para Deus, amados, clame a misericórdia e a graça de Deus. Porque nós vemos tantas mulheres, elas confiaram em Deus, elas entregaram tudo ao Senhor, faça tudo ao seu alcance. E as mães fazem muito além, não dá nem para pôr na balança, fazem tudo além do seu alcance. Mas confio que é da parte de Deus, sempre confio que é da parte de Deus, porque nada nos separa do amor dEle.